Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala sobre um dos dramas mais fortes do ser humano. O Evangelho de hoje nos fala sobre a morte. Esta é a verdade existencial mais segura que nós podemos nos deparar. Todos nós vamos morrer. Todos nós precisamos ter o nosso ponto de vista, a nossa opinião, a nossa maneira de lidar com esta realidade que é certa a cada um de nós. No tempo de Jesus, no Império Romano, os romanos, as pessoas da época de Jesus, principalmente aquelas que faziam parte da cultura romana e grega, preparavam um lugar para os mortos como se fosse um depósito. Eles tinham a ideia que uma pessoa que morresse ficaria em um depósito e ali terminava a sua vida. Com os cristãos começou a surgir a ideia de cemitério. Cemitério é uma palavra latina que significa, uma tradução simples do português, dormitório. É como se a pessoa fosse um lugar para a pessoa ficar dormindo. A pessoa ficaria dormindo, mas em um determinado momento ela acordaria. Em um determinado momento ela voltaria a viver. Os romanos acreditavam que aqueles que morriam deveriam ficar em um depósito. Ali era o depósito para os ossos, ali era o depósito para a pessoa passar para o resto da eternidade, para o resto da história. Os cristãos, porém, eles acreditaram que aquele corpo, o corpo daquela pessoa, ele ficaria apenas dormindo, que um dia ele voltaria a viver. Aqui nós vemos duas perspectivas diferentes. O padre repetirá durante a homilia, eu ouvi um bispo de saudosa memória, Dom Henrique, ele dizia assim: eu sou cristão porque eu acredito na vida plena. Eu sou cristão porque eu quero viver para sempre. Esta é a maior diferença. E aqui nós estamos no centro da reflexão que nos mostra aquilo que é específico do cristão. Nós acreditamos que nós viveremos para sempre. Tocou muito o meu coração quando eu ouvi Papa Bento XVI, nos últimos meses de vida, as pessoas perguntaram a ele, uma pessoa muito próxima perguntou: Papa, como o senhor se prepara para a morte? Veja, uma pergunta muito franca. Imagina perguntar isso para uma pessoa próxima, uma pessoa conhecida. Se não fosse muito amigo, parecia até um tom de agressividade. Mas foi perguntado com muito respeito: como o senhor se prepara para a morte? E ele disse: eu não me preparo para a morte, eu me preparo para me encontrar com alguém. Esta é a maior diferença da perspectiva da antropologia cristã. A vida humana não acaba quando os nossos órgãos param de funcionar. Nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para vivermos para sempre. Dom Henrique dizia, e nós podemos também dizer: eu sou cristão porque eu quero viver para sempre. Eu sou cristão porque eu acredito na vida plena. E Jesus veio ensinar de uma forma muito clara, muito profunda no Evangelho de hoje esta verdade. Jesus tinha uma família que ele era muito amigo. Uma família aqui de 3 irmãos. Quando nós falamos de Maria, aqui nós não estamos falando da mãe de Jesus. Maria, Miriam, era um nome muito comum na antiguidade, muito comum na época de Jesus. Então aqui nós temos uma família de 3 irmãs e uma família de um irmão. Nós temos Marta, nós temos Maria e nós temos Lázaro. Aqui é muito interessante que acontece muitas vezes até com os gêmeos. Os gêmeos têm o mesmo pai, a mesma mãe, nasceram no mesmo dia, possivelmente estudaram na mesma escola, tiveram a mesma educação, mas na maioria das vezes eles são muito diferentes. Pense você, o senhor, a senhora e os seus irmãos. Mesma alimentação, mesma educação, mesma casa, mas os irmãos são muito diferentes em personalidade, em pensamento político, em perspectiva, em pensamento religioso. E aqui esta família, as 2 irmãs eram muito diferentes. Marta era uma mulher agitada. Marta era uma mulher que gostava de trabalhar.
Um dia Jesus foi visitar a casa deles, de repente Marta viu Jesus e ela já começou a preparar o almoço, já começou a limpar a casa, já começou a organizar tudo. Maria ficou sentada, esperando, conversando com Jesus, bem tranquila. Marta acelerada, Maria bem tranquila. E aí de repente Marta perdeu a paciência e falou a Jesus: o Senhor não fala nada para ela? Eu me matando de trabalhar, eu matando de preparar as coisas, e ela sentada conversando, o Senhor não fala nada? E aí Jesus deu um sorriso e disse: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, só uma coisa é importante. Maria escolheu a melhor parte. Abrindo um parênteses, eu sempre me questionei assim: por que nas nossas igrejas em geral, acontece isso em Portugal, acontece isso no Brasil, acontece no mundo todo, por que normalmente a maioria das pessoas, e eu fico muito feliz porque aqui tem muitas pessoas jovens, muitos jovens que vêm até sem os pais, e eu sempre perguntei a mim mesmo, por que na maioria das vezes a maior parte das pessoas que frequentam a igreja são pessoas idosas? O padre não está generalizando, veja, eu sempre questionei, por que na maioria das vezes, a maior parte das pessoas que frequentam a igreja são pessoas idosas? Melhor resposta que eu já encontrei até hoje. Uma pessoa idosa, ela já passou por muitas experiências na vida. Uma pessoa idosa, ela já viveu muitas coisas na vida. E depois de tanta experiência, depois de viver tantas coisas, depois de ter conquistado tanta coisa, ela sabe o que realmente é importante. Ela sabe onde ela deve gastar o seu tempo. Não precisa ter a mesma vida que os seminaristas, que o padre, não precisa ter a mesma vida com as irmãs, que é uma vida totalmente oferecida a Deus. Mas, querido irmão e irmã, se Deus não fizer parte da nossa vida, se Deus não estiver no nosso coração, nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida, e eles virão, nós não teremos forças para ficar em pé. Nós não encontraremos razão para continuar. Só Deus não vai embora. E aqui não é pessimismo, aqui é a realidade. Só Deus não vai embora. Quando Jesus veio, Marta rapidamente se aproximou e disse: Senhor, o Senhor não sabia que o meu irmão estava doente? Já morreu, faz 4 dias. Por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor viesse antes, ele tinha salvo. O Senhor não conseguiu vir antes. Marta toda agitada, brigando com Jesus. Para os judeus, o que significa 4 dias que morreu? Uma pessoa que falecia antigamente, eles esperavam 3 dias para enterrar, porque eles acreditavam que até o 3º dia a pessoa poderia estar dormindo. Pode ser que não tinha morrido realmente, pode ser que era só um sono profundo, era uma enfermidade grave. Então as pessoas esperavam 3 dias. Quando chegava no 4º, o que significava? Morreu mesmo, não tem mais jeito, não dá para esperar mais. Então o 3 era o critério. Então quando o Evangelho fala que esperaram 3 dias, significa que Lázaro tinha morrido mesmo. E aí Jesus diz: Marta, Marta, isso aconteceu para mostrar a glória de Deus. E aí começaram as fofocas, os venenos, as ironias. Será que Jesus realmente é quem dizem que ele é? Ele não curou o cego, ele não fez os coxos andarem, ele não deu audição àqueles que estavam surdos. Por que ele não dá a vida a Lázaro? E aí Jesus pediu para todo mundo ficar à distância. Jesus entrou onde ele estava. Já estava enterrado, não estava mais no quarto, já estava enterrado. Jesus entrou onde ele estava enterrado, era como se fosse uma caverna e tinha uma pedra na entrada. Jesus abriu ali onde ele estava, fez uma oração, de repente Lázaro saiu vivo. Nós usamos esse termo ressurreição, e ele pode ser usado, está no missal, sem dúvida nenhuma ele pode ser usado. Mas aqui, talvez, o melhor termo seria reavivamento. Por que reavivamento? Ressurreição é aquilo que aconteceu só com Jesus. Uma pessoa que ela ressuscita, ela não morre mais.
Então Lázaro, ele reavivou, ele voltou a ter vida, mas depois um dia ele morreu novamente. Ele voltou a ter necessidades físicas, biológicas, ele voltou a ter tudo aquilo que o ser humano tem. Mas aqui Jesus mostrou, guarde no coração, a última palavra é sempre a palavra de Deus. Uma das frases mais sábias que eu já ouvi na minha vida, que eu ouvi no meu país. Uma vez uma pessoa me disse assim, uma das frases mais sábias que eu ouvi. O ser humano planeja, Deus decide. E nós devemos planejar mesmo. O ser humano planeja. Eu vou fazer este curso, eu vou mudar para este lugar, eu vou ter este emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir, eu vou ter mais filhos, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro, eu vou me esforçar. Ótimo. Nós planejamos. É Deus quem decide. E ali Deus disse, não chegou a hora de Lázaro. Aqui Jesus está dizendo a cada um de nós, aquilo que é o maior drama, aquilo que é a maior dor, aquilo que é o maior inimigo do ser humano, com Deus, o problema foi resolvido. E aqui entra também, nós católicos, nós precisamos compreender, aqui entra, e deve ser algo muito claro para nós, aqui deve entrar a diferença entre e não apenas entre a perspectiva romana, que quem morre vai para um depósito, e a perspectiva cristã, que quem morre vai para um cemitério, para um lugar onde a pessoa dorme, mas aqui deve entrar a diferença entre a perspectiva católica e a perspectiva protestante. Os nossos irmãos que são protestantes, nós temos muitas coisas em comuns. Os protestantes acreditam, essa é a escatologia protestante, que uma pessoa quando ela morre, ela fica dormindo. Ela fica dormindo. E aqui, quando nós falamos no cemitério dormindo, nós estamos falando do corpo. É claro que o corpo dorme, quem vai para uma missa de funeral vê, o corpo está parado. Os protestantes acreditam que o corpo dorme, a alma dorme, a pessoa fica dormindo até a segunda vinda de Jesus. Mas aqui fica a pergunta, se a pessoa continua dormindo, como ficava no Antigo Testamento, o que mudou com a vida de Jesus? O que significa Jesus ter dito àquele bom ladrão na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? A perspectiva católica ela é muito linda, ela é muito positiva. No mesmo instante que nós falecemos, no mesmo instante que os nossos órgãos pararem, nós vamos nos encontrar com Deus. Nós vamos nos encontrar com Deus. E ali, a nossa eternidade será definida. A nossa eternidade, o que acontecerá conosco para sempre, será definida no mesmo segundo que nós morremos. E ali existem duas opções. Ou a pessoa está salva para sempre, ou a pessoa está condenada. Só existem duas opções. Ou a pessoa está salva, ou a pessoa está condenada. Quando nós falamos em salvo, a pessoa ela pode estar salva de duas formas diferentes. Ela pode estar salva imediatamente, perfeitamente, viver com Deus no céu. Ou ela pode ser salva tendo que passar pelo purgatório. Ou seja, o céu é a perfeição total. Alguém que está salvo, mas não alcançou ainda essa perfeição total, essa pessoa através da intercessão dos santos, essa pessoa através da oração de cada um de nós, através da nossa caridade, essa pessoa vai se purificar neste estado que se chama purgatório, e um dia ela chegará ao céu. E aqui existe uma grande beleza do purgatório. No purgatório só existe uma porta de saída. Essa porta de saída é para o céu. Uma pessoa que está no purgatório, ela está salva. O purgatório é como se fosse um já e um ainda não. Já porque a pessoa está salva, ainda não porque ela não está totalmente com Deus. Querido irmão, querida irmã, conclusão da reflexão de hoje. Preocupe-se com as coisas importantes da sua vida e se preocupe muito, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. A saúde é um tesouro que Deus nos deu. Alimente-se bem. Há pouco algumas pessoas perguntaram, o padre está mais magro, aconteceu alguma coisa, está com problema de saúde. É sempre assim, né? Parece que quando a gente emagrece as pessoas já pensam que está doente. Eu falo, não, estou cuidando um pouco mais da minha saúde, eu estou fazendo exercício físico, estou me alimentando melhor, meu diabetes estava altíssimo.
Tem que cuidar da minha saúde. Como que eu vou falar para vocês, como que eu vou ter autoridade moral de falar alguma coisa se vê um padre aí de 42 anos que parece um trapo? A vida da pessoa fala mais do que as palavras. Eu sou pastor de almas, eu tenho que dar o exemplo. Então, cuidar do corpo, cuidar da saúde. O corpo é um tesouro que Deus nos deu. O corpo é algo tão lindo, tão belo, que o próprio Deus quis ter um corpo. Teve um corpo em Jesus. Cuide, ame do seu trabalho. Trabalho não é um castigo, trabalho não é um peso. Trabalho é uma graça que Deus nos dá para nós sustentarmos a nossa família. Quando você for para o seu trabalho, diga assim: obrigado, Jesus, porque eu posso trabalhar. Obrigado, Jesus, porque eu posso ser útil. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a oportunidade de oferecer alguma coisa e não viver como um chupim, apenas recebendo dos outros. Não, Jesus, obrigado, porque eu posso colaborar com a construção do mundo. Cuide do seu trabalho. Cuide da sua família. Família é um tesouro. Família é uma graça muito grande. Porém, não se esqueça da sua alma. Não se esqueça da sua amizade com Deus. Como que eu fico feliz, e hoje eu estou feliz, eu vejo pessoas novas na igreja. Vejo pessoas que talvez há algum tempo não participavam. Querido irmão, querida irmã, você precisa, o senhor, a senhora precisa ter essa consciência. Eu sou católico. A igreja católica é minha casa. Deus, depois alguém pode fazer a conta e diz para o padre aí com mais precisão. Nós temos 7 dias, 24 horas por semana, que dá mais ou menos umas 170 horas por semana. Por semana nós temos mais ou menos umas 170 horas. Deus diz assim: devolve uma para mim. O que é a missa? A missa é um gesto de gratidão, de devolução a Deus por tudo aquilo que a gente tem recebido. É como se fosse 0,6%. Você pega e devolve assim para Deus. Por que vem na missa? Infelizmente, no meu país acontece muito isso. Muitas pessoas vão na missa para se sentir bem. Missa não é para se sentir bem. Se sentir, louvado seja Deus, melhor ainda. Missa é ação de graças. Missa é gratidão. Missa é consequência de uma pessoa que ama a Deus e alcançou a maturidade da fé, de conseguir distinguir aquilo que é vontade e aquilo que é necessidade. Missa é dizer assim a Jesus: Jesus, eu lhe amo. E uma forma que eu tenho de lhe amar é devolver um pouco através do meu tempo, tudo aquilo que eu tenho recebido. Por isso, querido irmão e irmã, cuide da sua alma. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa. Aqueles que são pais, aqueles que são avós, rezem em família, antes da refeição um Pai Nosso e uma Ave Maria. Antes de dormir, os esposos, segure na mão da sua esposa, segura na mão do seu esposo, segura na mão dos seus filhos, reze um Pai Nosso, reze uma Ave Maria. Que Deus nos ajude a acreditarmos que nós não estamos caminhando para um depósito de ossos. Nós, nem tanto, estamos nos caminhando para a morte. Nós estamos caminhando para um encontro com alguém que nós amamos, para um encontro com alguém que nos ama. Que Deus nos ajude, a exemplo dos grandes santos e das grandes pessoas da humanidade, a acreditar e viver a nossa fé.